Olha, partindo ainda daquela perspectiva de direitos e deveres. Olhem como uma moeda, um direito fazendo aqui um exemplo simples. De um lado ele é direito, mas do outro também é dever. E eu falei há pouco que esses direitos surgiram para limitar o Estado, né, pensando naqueles fatos históricos. Então, ele limita o Estado, mas ele também limita nós particulares, não é? Então, todo direito vai ter, sim, limites. Tá? Quando nós pensamos qual que é o limite da liberdade de expressão, vejam, entre outros exemplos, nós podemos citar que ela não pode se configurar como um crime. Então, por exemplo, eu expresso a minha opinião contra certos grupos vulneráveis ou minorias, né? Então, eu, por exemplo, olha, aquele grupo ele é inferior a mim, por exemplo. Vejo que eu já estou ultrapassando o limite da minha liberdade de expressão e estou adentrando no campo do crime de racismo, por exemplo, né? Ou vamos pensar aí no plano hipotético. Olha, eu ligo para o meu colega aqui e falo, olha, eu vou aí e vou te agredir fisicamente, vou te dar um soco no nariz. Acertar fácil. Porque... que tem os caras na Jovem Pan, né? O Greenwald e o Nunes lá, cara. Os caras trocaram soco ali. Então, vejam, eu expressei talvez uma discordância em relação ao meu colega aqui, mas isso não me permite de maneira nenhuma ameaçá-lo, né? Ou vamos supor, eu faço uma manifestação qualquer e eu quebro alguma coisa, vou lá no portão do sujeito, quebro o portão dele, tentando demonstrar a minha expressão daquela maneira. Enfim, a questão é que não pode essa liberdade ultrapassar o limite e adentrar no campo do crime. E quando nós pensamos crime, é só um aspecto, porque o ato ilícito ele reflete em vários ramos do direito. Ele pode gerar mais de uma consequência jurídica. Então, em tese, conforme a conduta do sujeito, pode ser uma conduta criminosa, uma vez prevista em lei. Tipo, aí é penal. Penal. Isso pode ensejar, conforme a colega leu ali, uma ação cível visando ser indenizado por conta disso. Se o sujeito tem um cargo público, se isso eventualmente foi dentro da sua função, responsabilidade ética, conforme o seu estatuto próprio. Ou seja, mas ele não tem imunidade daí, doutor? Não, mas aí a gente entra no outro campo. No caso do cargo político? Não, vejam. Imagine aquele agente público. Por exemplo, vamos supor eu sou, sei lá, um fiscal de um estado, de qualquer ramo que seja. Tá, fiscal de vigilância sanitária. Veja só, se eu pratico uma ofensa, por exemplo, eu estou externando, né? Eu estou externando uma opinião. É o meu pensamento. Mas se eu faço isso dentro do meu cargo, eu estou sujeito a responder conforme o meu estatuto próprio, em termos administrativos. Certo. Né? Ou seja, todo direito, como eu falei, corresponde a um dever. E se esse dever for violado, ele pode gerar uma consequência jurídica. Pode ser crime, pode ser uma ação civil indenizatória, pode ser um aspecto ético para algum agente público, ou mesmo para um particular, né? Aquele empregador também não é obrigado a tolerar certos comportamentos. Então, ou seja, gera consequência jurídica. Não é algo que eu posso falar o que eu quiser. Tipo, o cara está demorando para entregar aquela planilha do Excel. E aí ele chega e fala assim, pô, cara, você é muito preguiçoso, pô, olha aí, esse negócio não está pronto ainda. Quer dizer, isso aí já poderia configurar algum tipo de, sei lá... Conforme o caso, pode ser visto como uma ofensa. Ofensa, tal. Então, e outro ponto importante, que até se vocês me permitem, eu creio que é importante frisar que essa análise é jurídica. Porque o dogma é jurídico. Então, nós partirmos da nossa Constituição, das nossas leis, os tratados internacionais que o Brasil faz parte. Porque se nós levarmos para outros dogmas, outros aspectos, muda completamente o olhar. Então, um exemplo, se você perguntar para um jurista da área trabalhista, ele vai ter um ponto de vista sobre as normas do trabalho, as limitações e tudo mais que se tem. Se você conversar com um economista, ele vai trazer uma ótica bem diferente, porque o foco é produção, não é? Então, por isso que existem limites
E nós temos que olhar esse instituto da expressão como algo jurídico. Porque se nós olharmos pela ótica de qualquer outra seara, outro âmbito, vai mudar completamente a nossa ótica. Sim.